Bolsonaro e 36 aliados são indiciados pela Polícia Federal pelo crime de tentativa de golpe de Estado. Receita Federal divulga a lista de beneficiados por isenção fiscal do PERSE. Eu sou Mano Ferreira. Eu sou Gustavo Gobi. Deixa o seu like, comente, compartilhe esse episódio, seja no YouTube ou nas plataformas de podcast. Tá começando o Livrescast. Bom, nesta semana nós tivemos... bombas e mais bombas, literalmente. Ou tentativas de bombas, enfim. E não estamos falando da coluna do José Simão. Coluna do José Simão? Que começa com Buemba, Buemba. Ele é um jovem que não conhece, o estagiário tá olhando aqui. O estagiário não conhecia a Voz do Brasil, tá? Em minha defesa. Então... posso ser jovem. Também. Mas olha, a Voz do Brasil foi iniciada por uma ditadura. Sim. A ditadura Vargas. Mas até hoje tá valendo a Voz do Brasil. É verdade. Obrigatória, das 19 às 20 horas. O que é uma insanidade. Surreal. Mas falamos em ditadura porque tem gente com saudade da ditadura. Tem uns militares aí que agora vão ter que se apresentar à Polícia Federal para poder responder pelo crime de tentativa de golpe de Estado, né, mano? O relatório final da Polícia Federal sobre as investigações será enviado ao Supremo Tribunal Federal e inclui nomes como os ex-ministros Augusto Heleno, que foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional, e Braga Neto, que além de ministro da Defesa e da Casa Civil, foi candidato a vice-presidente da República na chapa de Jair Bolsonaro, que também está entre os indiciados, além de outro que pode pedir música no Fantástico. Pô, esse pode pedir três vezes música no Fantástico que tá valendo, né? Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. De mensaleiro a golpista. Pô, o homem tá em todas, né? O currículo é cheio. Não dá pra dizer que ele não trabalha, né? Ele, em prol do mal, mas trabalha muito. E o Ramagem também, né? O Alexandre Ramagem também tá entre os indiciados aí. Que foi o chefe da chamada ABIN paralela do Bolsonaro. E candidato, né, à Prefeitura do Rio de Janeiro esse ano. Perdeu aí pro Eduardo Paes. Exatamente. Na terça dessa semana, a Polícia Federal também prendeu os suspeitos que planejavam assassinar o presidente Lula, né? Quem nunca? O vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Surreal. É surreal que isso é só um follow-up da notícia principal, né? Pois é. A Polícia Federal consegue encontrar provas aí de que eles teriam tramado um assassinato do atual presidente e vice de um dos ministros do Supremo. E esse nem é o maior destaque da semana, pra você ver quão surreal que tá a coisa. Como o Brasil funciona. Você sabe que o senador Flávio Bolsonaro foi comentar esse episódio e disse, mas quem nunca teve desejo de matar alguém, Gustavo Gomes? Gente do céu, olha, assim, né? Entre quatro paredes, todo mundo já teve, né? Agora, pra eu ter uma reunião com alguém, pra eu planejar como isso vai ser e até imprimir o plano usando a impressora do Planalto, aí realmente só com os nossos queridos aí, Jair Bolsonaro e companhia limitada. E você sabe que tinha mais de um plano, né? Porque tinha o plano Punhal Verde e Amarelo. Olha o nome, né? Olha que bonito, que ato heróico e patriótico que seria isso. E o plano Copa 2022. Copa 2022? É, exatamente. O plano... Ué, Copa 2022. Mandar o Lula pro Catar, não? Eram alternativas diferentes de execução da chapa vencedora do ministro Alexandre de Moraes, que presidiu o TSE, e da implementação de golpe de Estado. Chama a atenção algumas coisas. Primeiro, o relatório final da Polícia Federal é bastante robusto. Tem 800 páginas. É muita coisa. É muita coisa. E é bom lembrar que é da Polícia Federal, tá, gente? Não é o STF que tá dizendo isso, não é o Alexandre de Moraes que está dizendo isso. É a Polícia Federal, a mesma que indiciou Lula em 2017 por crimes de corrupção. Exato. Então, é uma outra organização que até então não havia enfrentado a raiva dos bolsonaristas. Quem sabe agora vai enfrentar. Uma polícia de Estado, não é a polícia do governo Lula, não era a polícia do governo Bolsonaro, é a Polícia Federal do Brasil que fez uma investigação bastante robusta. Eu ainda não tive acesso a esse relatório de 800 páginas, mas eu vi
uma parcial desse relatório que foi utilizada para embasar a decisão da terça-feira que levou à prisão. E eram cerca de 200 páginas. E, Gobi, não sei se você parou para ver esse relatório, mas a minúcia, o volume de provas que a Polícia Federal organizou, fizeram assim, cruzamento de dados sobre geolocalização, onde que estava cada um, quem era quem entrou em contato com quem, você sabe a hora e o minuto exato em que a impressora oficial do Palácio do Planalto foi utilizada para imprimir o plano. Você tem lá no relatório a hora, porque para quem não sabe, esses sistemas no Palácio são todos, não apenas no Palácio, mas no setor público como um todo, todos esses sistemas têm o registro de tudo que é impresso. Fica lá o login do nome do arquivo, tipo do arquivo, quantas páginas e horário de impressão. Então, no relatório da impressora, você consegue puxar quando que foi feita a impressão. E também há, no relatório, demonstrado por A mais B que, bem, Bolsonaro estava no Palácio naquele momento, o general Mário Fernandes, que foi o responsável pela elaboração do plano, também estava no Planalto e ele trocou mensagens com o Mauro Cid, o braço direito de Bolsonaro. Também está indiciado aqui pela Também está indiciado. Enquanto a gente grava, Mauro Cid está dando um novo depoimento à Polícia Federal, então ainda não sabemos se já houve algum tipo de desdobramento no momento em que você está escutando a nossa conversa, mas o fato é que o general fala para Mauro Cid no contexto do pós-reunião que ele tem com Bolsonaro, segundo os registros oficiais do Palácio do Planalto, ele diz: o comandante aceitou o nosso assessoramento. Nossa Senhora. Essa é a palavra. Eu realmente não sei se é muito profissionalismo ou pouquíssimo profissionalismo. Eu fico nessa dúvida. Porque você planejar um assassinato exige uma inteligência, né? O mínimo. Mas você fazer tudo isso dentro do Palácio do Planalto, deixando esse tipo de registro escapar, também é de um amadorismo muito grande, né? Até mesmo quando você vai cometer um grande crime, você também precisa pensar como que você vai conseguir acobertar depois. Mas você sabe que ele teve algum esforço, porque o ponto é que a Polícia Federal fez o trabalho reverso. Mas, por exemplo, para fazer as impressões e organizar a guarda dos arquivos, o general Mário Fernandes, ele mudava o nome dos arquivos. Então, por exemplo, ele usou, para cada etapa do plano, os arquivos tinham o nome dos carros que ele mesmo possuía. Então era Volkswagen 1997, BMW 2002. Esse era o nome dos arquivos. Achou que ele fazia um código para tentar... É que nem os apelidos da lista da Odebrecht, né? Exatamente. Nossa, o povo achou realmente que ia conseguir se safar. Você sabe que no plano Copa 2022, os militares envolvidos, eles tinham algumas missões, né? Como, por exemplo, o monitoramento de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Então, eles se comunicavam. Para isso, adquiriram chips e aparelhos telefônicos novos. E eles se comunicavam se chamando de países que jogaram a Copa 2022. Então, era... Deus. E aí, Brasil? Fala aí, Holanda. Exatamente. Holanda está posicionado. Todos esses artifícios são códigos próprios ao treinamento militar, né? Sim. Mas que no fim das contas também não são muito difíceis de serem descobertos e decifrados, como é o que está acontecendo. Ainda bem que o Brasil não vai entrar em guerra. Não, graças a Deus. E assim, gente, para pra pensar no que poderia ter acontecido se isso realmente tivesse se efetivado, né? O caos social aí na política brasileira e na sociedade, de você ter um presidente eleito, um vice-presidente eleito, simplesmente assassinado. E o mais maluco é o Bolsonaro achar que isso o manteria no poder. Ele ia fazer o quê? Decretar estado de emergência e daí ele ia ficar no poder para sempre. O plano era por aí mesmo, e vale dizer que, segundo
as informações preliminares sobre esse relatório, parte importante dos elementos para incriminar o próprio presidente Jair Bolsonaro, para além de todos esses indícios de que ele estava no Planalto no momento da discussão, dos planos e tudo mais, de que ele discutiu a minuta do golpe com vários personagens, há o depoimento de 2 dos 3 comandantes das Forças Armadas do momento. O general Freire Gomes, esqueci o nome do outro, mas eles confirmam que Jair Bolsonaro convocou os 3 comandantes das forças e o almirante Almir Garnier respondeu que as tropas estavam à disposição do presidente. Freire Gomes, no entanto, alertou que caso Bolsonaro seguisse em frente com seu plano, ele seria obrigado a prendê-lo, senhor presidente. Bom, ainda bem, né? Ainda bem que existe algum resquício aí de moralidade, porque realmente o que as Forças Armadas trouxeram ao país quando se meteram na política, eu não consigo pensar em uma coisa positiva, né? Foram tantos golpes de Estado durante a história que a gente não precisa nem aqui enumerar. Mas eu acho que isso é um ponto importante da gente negritar, porque uma das pessoas que são fundamentais na criação de provas contra o presidente Jair Bolsonaro é o seu indicado para o comando do Exército Brasileiro, o general Freire Gomes. A gente não está falando, portanto, de nenhum comunista, tá ok? Não está falando tá falando do general que próprio Bolsonaro escolheu para o comando do Exército Brasileiro. Então, assim, esse é o tipo de prova que está embasando a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, acho que é bem importante que a gente frise isso, né? A Polícia Federal, com um trabalho sério de investigação a partir de depoimentos de autoridades altas como essas. Mas isso dito, eu acho que um ponto importante a gente destacar também é que entre os 36 indiciados nesse relatório final da Polícia Federal, 24 são militares de alta patente. Isso é um problema que a gente tem que tratar, né? Com certeza, né? Acho que, como eu estava falando, as Forças Armadas, elas, quando fazem uso das Forças Armadas para a política, né? Você acaba passando por situações como essa. Isso já é algo que está marcado na nossa história, não só em 64, a gente acabou de ter o feriado aí da Proclamação da República, que também foi um golpe militar, apesar de ter sido realizado por um alagoano, né, conterrâneo meu, Marechal Deodoro. Mas, enfim, é algo que não tem como a pessoa ter o mínimo de apreço à democracia se ela cogita algo do tipo, né? Eu acho que é aí que está o problema. Para além de ser crime ou não, é algo que a Polícia Federal aí apresentando todos os documentos, fazendo o indiciamento, isso, né, tá mais claro, mas saindo da seara do crime, indo pra seara da política, é muito surreal você achar que uma pessoa que passou por tudo isso, ela tem algum apreço à democracia, né? A transição de poder a ela entender que, não, eu perdi uma eleição, eu vou conceder, agora essa pessoa vai ser presidente, daqui a 4 anos eu tento de novo. Eu vou além, Gobi. Lembrando que estamos no Livres, a associação cujo propósito é defender a liberdade por inteiro. Não tem nada muito liberal nisso aí, né? Exatamente. Matar os outros. Não me parece algo que vai preservar a liberdade dos outros, não. Quem se envolve numa trama golpista não tem qualquer apreço pelo valor da liberdade. Eu acho que isso precisa ficar muito claro, porque a liberdade, como palavra, como valor político, foi sequestrada ao longo dos últimos anos por golpistas autoritários que têm o espírito ditatorial, que são a mais profunda contradição com o que a liberdade realmente significa de forma substantiva. Então, eu acho que é essencial a gente deixar isso muito claro. A liberdade, como valor político, precisa ser resgatada do sequestro a que foi submetida pelo bolsonarismo. Eles não representam a liberdade, muito menos o liberalismo, e esta operação, esta investigação da Polícia Federal deixa isso muito claro, porque sem a democracia liberal, que é o regime político das liberdades,
Nenhuma liberdade é possível. A liberdade humana só é capaz de ser fruída quando nós temos garantias individuais, Estado de Direito, império da lei, o respeito às instituições. E tudo isso é absolutamente oposto ao apego ao poder de golpistas que tentavam dar um jeito de permanecer em cargos para o qual não foram eleitos. Pois é, mano. Agora fica a grande pergunta, que aí eu acho que não sei se está tão claro ainda, não sei se afirmar que sim ou não pode ser uma aposta muito perigosa, mas a questão é, Bolsonaro pode ser preso? Vai ser preso pra você? Olha, vejamos, o Brasil é Brasil. Brasil é Brasil. Vejamos as cenas mas dos se até próximos Lula foi capítulos. preso neste país, eu não duvido que Bolsonaro seja. Eu também não duvido, eu acho que será, mas acho que também há elementos importantes que aprendemos com o que aconteceu com Lula, que precisamos colocar na mesa. Por exemplo, apesar de todas as provas e indícios contundentes sobre toda a corrupção que aconteceu nos governos do PT, tudo acabou sendo anulado depois por problemas formais no decurso do processo. Esse é um ponto de atenção, porque, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes cita a si mesmo 44 vezes na terceira pessoa na decisão Então, que embasou a operação de terça-feira. Essa é uma questão que eu ia trazer. O Alexandre de Moraes, no momento em que existe um inquérito, em que ele está envolvido, né, Ele é a vítima. Ele é vítima, nesse caso, de uma tentativa de assassinato, a primeira coisa que ele deveria fazer é: eu não estou apto a julgar. Eu preciso passar isso para outro ministro do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Porque se eu estou julgando um caso em que eu sou a vítima, é óbvio que eu vou dar o caso pro meu lado e reconhecer o lado da vítima. Então, assim, é o mínimo. Tipo assim, você não precisa 4 anos de faculdade de direito. Eu diria que metade de um episódio de Law and Order seria suficiente para qualquer um entender isso. Exatamente. E no Brasil em que nós vivemos, onde, como dizia o ex-ministro Pedro Malan, até o passado é incerto, Pois é. nós precisamos aprender com as lições da história. Não é possível tratar um tema tão grave, tão sério, sem o devido processo legal, sem que a gente garanta que o processo tenha o seu transcurso com o direito à ampla defesa garantido e com todas as prerrogativas legais sendo seguidas. Portanto, dado que estamos chegando ao fim da fase de inquérito, seria muito pertinente que neste momento víssemos também uma transição de quem é o ministro relator do caso, porque podemos dizer que Alexandre de Moraes ele foi o presidente do inquérito enquanto a Polícia Federal estava fazendo a investigação. Uma vez concluída a investigação, nada mais prudente que o próprio ministro Alexandre de Moraes dizer: gente, agora eu sou aqui claramente configurado, era uma vítima do plano, logo estou impedido juridicamente de prosseguir como o juiz relator do caso, vamos fazer uma redistribuição para outro ministro poder guiar o processo do julgamento em si, porque lembrando, uma vez apresentada a denúncia, aí começa todo o procedimento de ampla defesa, as partes vão poder se defender de uma denúncia totalmente de conhecimento dos advogados, com todos os elementos de comprovação. Isso tudo precisa vir a público com toda a transparência. Inclusive, a gente sempre diz, o melhor desinfetante contra qualquer abuso ou desvio é a transparência. Então vai ser o momento de tudo vir a público, todos os elementos, todas as provas, todos os indícios serem devidamente apresentados para todos, para que a defesa possa se defender e para que a sociedade, através da imprensa e de todos os organismos da sociedade civil, como é o caso do Livres, possam olhar também com seus próprios olhos e tomar suas próprias conclusões, para que, inclusive, possam criticar eventuais excessos e corroborar os acertos da justiça, porque, em defesa da democracia, não podemos normalizar golpismo e precisamos fazer com que, pela primeira vez na história da República, que foi iniciada com um golpe militar, tenhamos todos os militares golpistas condenados e presos para que paguem pelos seus crimes e isso sirva de exemplo para que nunca mais venha a se repetir.
Saindo agora dos militares, vamos agora para os influencers, mano. Porque tivemos nessa semana a divulgação, né, feita pela Receita Federal da lista de famosos que se beneficiaram do PERSE. O PERSE, para quem não conhece, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Programa criado durante a pandemia, logicamente, porque o setor de eventos estava com um grande problema, não podia ver, né, pessoas aglomeradas, então realmente é um setor da economia que estava ali, né, sem qualquer tipo de recurso, e o Congresso Federal aprovou essa medida, que está beneficiando gente até os dias atuais, já há mais de 2 anos, 3 anos, que a gente não tem vestígio da pandemia, e eles continuam mamando nas tetas do Estado. Um deles, ó, vamos lá, tem pra todos os gostos, viu, mano? Ó, Felipe Neto, Virgínia, Gustavo Lima, o embaixador, quem diria, hein? Ó, o iFood foi a empresa que mais se beneficiou, 336 milhões. E uma das maiores beneficiadas, não que, enfim, mas na pandemia, deixa eu reformular. Uma das empresas que mais cresceu em função da pandemia foi o iFood. Pois é, mas não precisa de isenção fiscal, gente. Tava chovendo dinheiro no iFood durante a pandemia. Mas receberam 336 milhões em isenção fiscal só nos primeiros 8 meses desse ano, tá? Não é desde a pandemia, não. É só esse ano. Aí tem a Play 9 também, né? Que o dono é o Felipe Neto, como a gente já mencionou aqui. Enfim, tem mais de 14 milhões a mamata pro Felipe Neto. 10 mil beneficiários, gente. É absolutamente surreal. E o surreal é que a gente não tinha essas informações públicas até essa semana. É um outro absurdo. Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante que a gente tenha a divulgação dessa lista nessa semana, porque a gente sabe que existe um grande diálogo acontecendo sobre o corte de gastos no governo. E ao permitir que a Receita Federal divulgue esses dados, o Ministério da Fazenda, né, dá uma cartada eficiente, eu diria, já que a notícia se espalhou, gerou revolta na sociedade, uma cartada para dizer, olha, o orçamento tá aqui, o dinheiro tá aqui, o problema são esses sanguessugas. É verdade. Parabéns para o ministro Fernando Haddad. Ó, pra você falar que a gente só fala mal do PT aqui, ó, parabéns, Haddad. Parabéns ao ministro Fernando Haddad, parabéns à Receita Federal, mas por que não fizeram isso na discussão da reforma tributária? Isso, para mim, é uma grande questão. Também. Porque a gente está falando de uma distorção do sistema tributário. E houve, ao longo da tramitação da reforma tributária, diversas distorções. Eu acho que deveria ter botado a cartada na mesa no momento da reforma tributária para dizer, olha que absurdo, vamos começar a tratar todo mundo como igual nesse país? Vamos tentar ser uma república que não é golpista, que é uma república onde todos são iguais diante da lei? Pois é. E aí, bom, essa divulgação gerou muito burburinho, né? Acho que, inclusive, diante das tratativas aí do corte de gastos, a gente já vê alguns setores cedendo, alguns ministérios ali que já se propuseram a fazer esse corte. Os militares, que são, novamente eles, né? Voltando aí a eles, são um dos grupos que mais são mais sanguessugas do orçamento público, né? A gente tem a evidência dos militares aí jorrando dinheiro para filhas e viúvas há décadas e ninguém faz nada. Os próprios militares se propuseram a diminuir um pouco os seus privilégios. Não todos, né? Não todos, porque a gente sabe como é que a política funciona, é a arte do possível. Mas alguns dos privilégios dos militares toparam abdicar. Então parece que essa divulgação realmente está impulsionando essa agenda dos cortes e parece que agora vai. Eu quero saber o seguinte, vão cortar o Viagra dessa turma? Tem que cortar realmente, enfim, tem que deixar o pessoal só pintando meio fio, entendeu? Aí tem que ter o orçamento para tinta branca, para manter lá o quartel bonitinho. Tirando isso, não tem muita utilidade. Vale dizer que o Livres defende, e temos uma nota técnica publicada com esse tema, o fim da obrigatoriedade do serviço militar, porque também pode ser um lugar importante para um corte de gastos. Afinal de contas,
Imagine, Gobi, você que faz processo seletivo para estagiário na sua equipe, que você obrigasse todos os brasileiros a participar do processo seletivo da sua equipe. O trabalho e o custo. Não, e assim, isso significaria. ainda justificável, porque pelo menos aqui o nosso trabalho tem utilidade, né? Dos militares, a gente já não pode dizer que todos realmente são extremamente úteis à nação. Vide os 24 aí que estão indiciados pela PF, a gente acabou de comentar. Então, assim, é muito ineficiente, né? O Estado brasileiro é muito ineficiente. E eu acho que já passou da hora, né? Mas se o tema e a bola tá quicando, vamos aproveitar e chutar ela pro gol. Então, argumentos não faltam pra gente começar a fazer esses cortes. Acho que o próprio governo já entendeu isso. Se ocorrer de narrativas como vão cortar dos mais pobres, começar a pipocar, elas não vão ter muita força dentro do governo, é o que parece. O próprio Lula está convencido, o Haddad está caminhando com essa agenda. Não sei se é algo que ainda vai ver a luz do dia esse ano. A gente já está agora no final de novembro, sabe que o ano legislativo também acaba mais cedo do que o ano comum, né? É a escala 3/4 que os nossos parlamentares têm. Mas é algo que certamente vai ser pauta em 2025 e que a gente vem tentando há muito tempo fazer isso acontecer. Bom lembrar que esse ano a gente realizou um ciclo de eventos lá na Câmara dos Deputados para falar justamente sobre revisão dos gastos públicos. Então a gente tem martelado, né? O Libes como organização tem martelado isso durante todo o ano de 2024. Parece que agora vamos começar a colher os frutos. Inclusive, tivemos a oportunidade de receber o próprio secretário de Avaliação de Política Pública do Ministério do Planejamento, professor Sérgio Firpo, em evento do Livres na Câmara dos Deputados para falar sobre a importância dessa pauta e sobre pontos de ineficiência que precisam ser cortados no nosso orçamento público. Eu acho que é importante destacar que iniciativas como essa de ampliação da transparência, de deixar muito claro e acessível para a sociedade o grau, o benefício tributário de cada empresa, de cada pessoa jurídica, de cada pessoa física também, caso seja o caso, até porque beneficiários de programa social são públicos, tem o CPF divulgado. Sim. Então, por que não divulgar todos os beneficiários de privilégios e isenções tributárias? Eu acho que transformar isso, mais do que numa iniciativa pontual, como foi agora, numa política de Estado, de que a gente tenha, de fato, transparência contra esses cupinchas que ficam sugando as tetas do Estado brasileiro, é essencial para que a gente possa fazer com que esse debate avance com o mínimo de participação da sociedade de forma ampla e não apenas dos grupos de interesse que vão se acotovelando para se abocanhar de nacos e parcelas do nosso orçamento. Pois é, e assim, de fato, colocar os mais pobres no orçamento, né? Eu tenho certeza absoluta que o nosso querido Felipe Neto não está precisando de dinheiro, né? Ele não tá debaixo da ponte ali, me dá um trocado, por favor. Sabe o que é engraçado? Que Felipe Neto é um dos primeiros a dizer taxação das grandes fortunas. O cara que pede taxação das grandes fortunas, ele nunca acha que ele tem uma grande fortuna, né? Ele deve Eu achar sou tão mais modesta no meu desejo, eu só quero parar de dar privilégio para quem tem grande fortuna. Pois é, já seria uma excelente vantagem aí, já seria algo para tornar o Estado brasileiro muito mais eficiente e, de fato, tirar os ricos do orçamento e começar a colocar os mais pobres, como o presidente Lula prometeu aí durante sua campanha em 2022. Então, eu acho muito interessante, inclusive, que esse tipo de iniciativa venha de um governo do PT, né? Porque a última coisa que a gente espera do PT é aumentar a eficiência do gasto público e do setor público. Parece que as coisas estão mudando nesse sentido. Parece que no Ministério da Fazenda e do Planejamento isso já é algo que pacificado e a questão é mais convencer os outros ministérios e, claro, quem manda de fato, que é o Lula, né? E vale dizer que o PS é um dos programas muitos programas. Muitos programas de benefício tributário. Esses privilégios com o PS, só para ter uma dimensão, esse ano foi dado em isenções fiscais total de 10 bilhões de reais no PES, ok? O total de isenções que o Estado brasileiro deu
somente em 2023, foi de mais de 500 bilhões de reais. Então, assim, o PERSE é a ponta da ponta do iceberg. É cerca de 6% do PIB, é algo absolutamente desproporcional. Um detalhe, ao longo desse ano teve um momento que, após uma reunião da Junta de Execução Orçamentária, que são os ministérios que reúnem a equipe econômica, então é o Ministério da Fazenda, o ministro da Casa Civil, o ministro do Planejamento, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e a ministra de Gestão e de Pessoas, né, que é a ministra Esther Dweck, tiveram uma reunião com Lula, onde o ministro Fernando Haddad apresentou os dados sobre o volume de benefícios tributários, que chega a 6%. Há uma versão que o presidente Lula saiu dessa reunião indignado, dizendo que não fazia ideia, que estava surpreendido. Ele não sabia que foi. Pelo volume de benefícios tributários. Um detalhe. Foi pego de surpresa. É que lá em 2003... Nunca sabe de nada, né? Impressionante. Lá em 2003, quando o presidente Lula assume, o volume de benefícios tributários era coisa de 1,5% do orçamento. Ou seja, de 1,5% em 2003. Há 20 anos, quando ele assumiu a presidência. De 2003 para cá, saiu de cerca de 1,5% para 6%. O principal volume de ampliação se deu no governo Lula 1 e 2, Dilma 1 e 2. Ou seja, o PT é o principal agente político, liderou o processo político que viu essa ampliação do sequestro do orçamento público acontecer. Então, literalmente aquele meme do cara que tá numa bike e ele mesmo coloca um pedaço de madeira na bike, cai no chão e fala: oh não, meu Deus, o que será que aconteceu comigo? Então, estou surpreso. Que o governo do PT comece a trazer transparência para a besteira que eles mesmos inflaram é o mínimo que a gente espera para mudar essa triste realidade que eles ajudaram a construir. Pois é, espero que realmente essa agenda avance. O Brasil precisa muito, né? Que não tô torcendo para governo A, governo B. Se fosse o governo Bolsonaro, a gente ia estar incentivando de toda forma, porque isso sim é uma pauta realmente liberal, a gente ter mais transparência e melhor gestão dos recursos públicos, né? Então, muito boa essa divulgação do PERSE, hein? Eu já não gostava do Felipe Neto, agora eu gosto menos ainda. Mas também não gosto do Gustavo Lima também não, tá? Só pra causar caos na esquerda e na direita igualmente. O problema pro Gobi seria se o Djavan tivesse algum benefício. Já deve ter recebido, né? Já deve. Aí eu não vou passar esse pano não, só porque eu sou muito fã do artista, né? Não quer dizer que a gente precisa defender tudo. Ninguém aqui é fanático, só fã. Não é ao contrário dos lulistas e bolsonaristas. Mas vejamos, se você também acha importante que haja essa defesa ampla por uma revisão de gastos, pela racionalização do gasto público no Brasil, você precisa apoiar o projeto do Livres de Revisão de Gastos, se tornando um associado do Livres lá no nosso site, em eusolivres.org/participe. Isso aí, vamos continuar empurrando essa agenda até que realmente existam cortes substanciais, né? Porque às vezes não adianta, cortei aqui, cortei ali, e no final das contas continua a mesma coisa. Então tem que ser algo que realmente tenha um impacto no orçamento público e abre a brecha para que a gente possa realmente não só fazer esse dinheiro ir para quem precisa, como também reduzir imposto para poder reduzir os gastos, né? Por então, favor. Uma coisa depende da outra, não tem só como cortar imposto, manter o mesmo gasto, você só vai estar aumentando a dívida. Então, se você diminui o gasto... Ou a inflação. É verdade. Se você diminui o gasto, abre espaço para você diminuir imposto também. E é isso que nós, liberais, desejamos. Se você deseja de forma avançada, seja um associado do Plano Avançado e receba na sua casa a Box Livres todos os meses, diretamente na sua casa, com conteúdo exclusivo para a defesa da liberdade no Brasil. Como tivemos nesta semana um encontro do Conselho Acadêmico do Livres com Bruno Caraza e Vera Monteiro, fizeram um debate muito rico a respeito de uma reforma administrativa focada no corte de privilégios do setor público. Foi muito legal. A gente tá falando aqui, né? É muito legal. Esse ano, né, o Livres realizou esses encontros com o Conselho Acadêmico, não só para a gente, enfim, estreitar os laços dos nossos líderes com o Conselho, para a gente poder trabalhar em conjunto em todas as frentes de uma forma mais alinhada,
Mas pra gente também, né, provocar esse debate, teve esse na semana passada com o Bruno Caraz e a Vera Monteiro, tiveram outros aí no decorrer do ano, sempre trazendo soluções liberais, perspectivas liberais para diversas questões, diversos problemas, né? Aí foi falado, né, no encontro justamente sobre esses privilégios da elite do funcionalismo. Já houveram outros encontros que a gente passou por educação, enfim, diversos outros temas, gestão municipal, transparência. É sempre muito legal o Conselho Acadêmico do Livres contribuindo, trazendo essa expertise aí para passar para os nossos associados e líderes, né? Então, algo que com certeza vai continuar no próximo ano, porque já temos o próximo na lista, tá? Em janeiro, 30 de janeiro, eu me contou que teremos mais um encontro do Conselho Acadêmico, dessa vez com o Fernando Schuller, para falar sobre os desafios da liberdade de expressão no país. Então, se você quiser participar, torne-se um líder livre, também visitando lá o nosso site, se tornando um associado e aí realizando o processo para se tornar um líder. E associados livres conseguem ver a gravação deste encontro lá na Área Livres. Fica então, disponível. Se não conseguir participar na hora, dá para conferir a gravação depois, fica lá na íntegra. Exatamente. Em breve a gente fará a reunião de avaliação do ano e planejamento do ano que vem com o Conselho Acadêmico. A reunião já está marcada agora para dezembro. Olha aí. De onde sairá a programação mais de longo prazo para o ano que vem. Então, em breve... A gente vai fazer uma camisa menos Perse, mais Pércio. Olha aí! Olha aí, olha aí. Ó, outro destaque também, mano, pra gente encerrar com chave de ouro, é que a prefeitura... Eu quero essa camisa aí. Pô, tem que fazer, né? Ó, boa ideia. Vamos, ó. O pessoal do Associação Avançada aí, ó, já fica ligado, que a gente sempre tá mandando camisas exclusivas, quem sabe pinta essa com essa estampa. Mas, ó, pra gente finalizar, Mogi das Cruzes, cidade aí com gestão do nosso querido líder Livres, Caio Cunha foi eleita mais uma vez a cidade mais transparente do Alto Tietê. Já havia sido eleito no ano passado, foi eleita novamente, o que faz ela também ser a 8ª cidade mais transparente do estado de São Paulo. Muito positivo, uma pena muito grande que o Caio Cunha não foi reeleito, né? A gente sabe que a cidade tem um poder muito forte de um senhor que foi mencionado aqui nesse Livrescast, o senhor Valdemar, né? O senhor Valdemar tem muita influência lá e conseguiu o grupo político dele vencer aí as eleições, mas esperamos que não consigam desmontar o legado fundamental de transparência deixado pela gestão de Caio Cunha, porque será essencial, inclusive, para prevenirmos novos desmandos deste grupo. Isso aí. Muito importante isso, não só a nível municipal, estadual, também federal. Lição aí que o prefeito Caio Cunha deixa para a cidade de Mogi das Cruzes e, claro, para todo o país. Gobi, Semana da Consciência Negra. Sim. E acho que vale uma menção especial aqui neste programa ao consultor jurídico do Livres, Irapuan Santana, autor da ação que fez com que, pela primeira vez na história, esta semana, o Estado brasileiro pedisse desculpas à população negra pela escravidão. Muito importante. O liberalismo brasileiro foi protagonista da luta abolicionista e Joaquim Nabuco já dizia que mais importante do que acabar com a escravidão como instituto jurídico e regime de trabalho seria acabar com a longa obra da escravidão, cicatriz que por muito tempo permaneceria sendo a grande marca nacional. E permanece. Infelizmente, é verdade. E, nesse sentido, é muito importante termos outros liberais, como Irapuan Santana, nosso amigo, honrando o legado de Luiz Gama, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e seguindo a defesa da liberdade para todos contra o racismo e contra o uso do Estado para a opressão da população. Então, com certeza. Só fazendo um parêntese, no todo o debate sobre a escala 6x1 que aconteceu na semana passada, tinha muita gente comentando nas redes do Livres que se fosse durante a escravidão, vocês então eu tá do lado dos senhores, né, de gênero. E aí eu falo, pô, você não conhece a história, né, amigo? O lado que os liberais estavam é muito claro e é contra a escravidão e a favor da liberdade. Exemplos não faltam aí, como o Mano falou. E é assim que a gente vai seguir, né? Não importa quem esteja no poder, não importa quem cometa crime, a gente vai estar sempre do lado
da liberdade por inteiro e para todos. Exatamente. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as notificações, compartilhar com seus amigos e se tornar um associado do Livres lá no nosso site eusoulivres.org/participe. É isso aí. Até a semana que vem. Tchau, tchau.